Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar sobre a reforma da Previdência. Um tema extremamente atual, fresquinho, acabou de sair e quem está aqui com a gente para esclarecer um monte de dúvidas que a gente tem é o professor João Alves Dias Filho. Ele é advogado previdenciário, professor do curso de Direito da Unifil. Professor João, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui. Vamos discutir direito previdenciário. Primeira pergunta, assim, para... Está em vigor? Reforma da Previdência. Está valendo? Está em vigor? Como é que está o INSS? Está cortando as aposentadorias? Né? Como é que está esse primeiro momento aí da aplicação dessa reforma? Como é que está? Professor, então já está valendo, a reforma já entrou em vigor desde o dia 13/11 de 2019, já foi aprovada pelo Congresso, então não tem mais a discussão. A passada reforma, agora ver o que está acontecendo, quais são as mudanças, mas já está valendo a reforma da Previdência, tá? Então a partir de 3 de novembro... Tá valendo. Já não tem mais essa discussão. Normas novas, regras novas para se aposentar, algumas regras de transição, mas já está todo vapor aí. E o INSS? Como é que está a implementação da reforma? Porque foi uma reforma mesmo, né? Foi uma grande reforma. Isso. E como reforma é que está essa implementação? Sim, reforma da Previdência, ela foi vários anos discutindo, foi uma briga intensa aí para aprovar ou não, mas agora é a fase de instrumentalização. Isso ainda, como é muito recente, o INSS está tendo alguma dificuldade ainda para implantar na prática isso, tanto que o meu INSS, o Sistema da Previdência Social, está passando por algumas adaptações, então algumas pessoas até estão reclamando, olha, o sistema não tem tudo, tá? Mas é por conta dessa fase de implementação do sistema, né? Dessas novas regras, desse tempo novo, desse valor novo do benefício, então por conta disso o INSS ainda está nessa fase de instrumentalização. Mas isso está atrapalhando os pedidos? Como é que está? O que está acontecendo com os pedidos é aquela demora, né? A demora é clássica. Eles estão deixando... Apesar que a pessoa, quando dá entrada, a partir do momento que ela dá entrada, que ela vai receber, né? Perfeito. Do dia que você pede, do dia que você faz o requerimento, que a gente chama data da entrada do requerimento, ainda que demore para se conceder, você já recebe os atrasados, que é esse período que vale. Então você fez o pedido, essa demora... recebe desde o que pediu, mas é aquela história de ficar esperando, por que está demorando, por que não saiu? Às vezes quem está ali, o cliente não entende muito, né? Mas essa demora, então, hoje está se dando mais por causa dessa questão da adaptação, da implementação da reforma no sistema. Um dos motivos é esse. Também, assim, por conta do excesso de pedido, desde que anunciaram já a reforma da Previdência, o número de pedidos de aposentadoria no Brasil aumentou significativamente. Então, quanto mais gente pediu, obviamente, faz com que o número de servidores são menores, não dá conta da demanda, mas e essa instrumentalização também está fazendo com que o benefício demore um pouco mais para ser concedido ou negado. Entendi. Professor, teve algum ponto que não foi alterado, ou seja, que a reforma retirou de ter que modificar? Tem alguma questão de aposentadoria, algum benefício que eles não mexeram, que eles falaram assim, isso aqui a gente retira da reforma, nós não vamos tocar, ou eles mexeram praticamente em tudo? Importante essa questão sua, porque quando falaram da reforma, a reforma da Previdência, a alteração na legislação previdenciária, tem sempre, inclusive antes dessa reforma, que já teve alteração. Então, a alteração na legislação, vira e mexe, tem. Agora, uma reforma ampla, geral, essa não é tão comum. Então, essa emenda à Constituição, essa alteração na Constituição, ficaram algumas coisas de fora, porque o projeto era muito grande. Um dos pontos principais que discutiram no começo era aquele chamado regime de capitalização. O regime de capitalização ficou de fora. Então, isso não foi aprovado. Primeiro ponto. O que é esse regime de capitalização? Regime de capitalização é como se fosse uma poupança. É o chamado... Cada um contribui para si. Você paga, você acumula capital para no futuro esse dinheiro que você poupou, guardou, você servir para sua aposentadoria. Então, o sistema de capitalização, cada um vai contribuindo para si, para depois aposentar. E o Estado controlaria essas contas? Isso, o Estado é o curador, ele fiscaliza esse dinheiro guardado para você usar no futuro. Isso não passou, isso está de fora. Está de fora. Então, quer dizer... O que ficou é o mesmo que já era, que é o sistema de repartição, ou seja, todo mundo contribuindo para um fundo comum e depois redistribuindo isso para toda a população. Entendi.
E esse sistema de capitalização, você sabe de algum país que implementou isso e não funcionou, tipo, ou que funcionou? Tem. Porque a gente ouviu muito isso, né? A pessoa vai contribuindo e depois, no final da vida, ela pega aquele valor. Mas será que é o suficiente? Como é que... Isso é uma discussão tremenda. Inclusive, durante esse ano, agora de 2019, tem essa discussão no Chile, que o sistema do Chile foi um sistema de capitalização. E no Brasil tem sistema de capitalização. Só que o sistema de capitalização no Brasil é na aposentadoria privada. Quando você faz uma aposentadoria num banco, você está fazendo um sistema de capitalização. Você está poupando, acumulando capital, acumulando renda para no futuro utilizar isso para aposentadoria. Então, no Brasil, no sistema privado, nós temos capitalização, não no INSS, ou seja, se a pessoa quiser por conta, ela vai ter que contribuir com a Previdência Social, né, com o INSS, para ela aposentar mais para frente, agora sabe Deus quando, né? Mas ela pode optar por ir a um banco, uma agência financeira e fazer, ou a OAB também tem, né? Algumas instituições têm, né? E fazer uma previdência privada, ela vai depositando um valor todo mês ali, como se fosse uma poupança para ela retirar daqui a alguns anos. Isso, exatamente. Então no Brasil nós já temos isso aqui, isso é uma forma facultativa, você pode fazer se você quiser. Você não é obrigado a fazer um sistema de capitalização. Se você quiser, nada impede de você ir num banco, numa instituição financeira e fazer. A OAB tem a OAB Prev. A diferença da OAB Prev é que ela é um sistema privado, mais fechado. Ela é restrita a aos advogados, aos dependentes dos advogados. Mas a ideia é justamente essa, você poupar, acumular. O INSS já é diferente, você contribui para um todo, para depois usar, que é o que a gente chama de sistema de repartição. E aproveitando, o senhor que já atua há anos na previdenciária, você acha que é importante essa previdência privada? Tipo, você faria, se a pessoa, para quem que é interessante fazer essa previdência privada? Porque a gente sabe que cada vez mais está ficando difícil de se aposentar, né? Sim. E às vezes a aposentadoria não vai ser uma renda muito alta, vai ser um complemento. E é interessante essa previdência. Eu faço previdência privada, mas eu fiz por conta, não fui na época descobrir se tem, se é importante, não. Mas enfim, o que você acha? O que você teria para dar uma dica aí para o pessoal? Olha, essa pergunta aí é uma discussão eterna, ou ela vai aumentar cada vez mais, talvez o mais importante depois da reforma da Previdência seja essa dúvida. Professor, vale a pena fazer uma aposentadoria privada ou não? Você vai perceber que as pessoas cada dia ou mais vão começar a discutir isso vai aumentar e muito no Brasil agora, a partir de 2020, com certeza isso. Pergunta difícil, vale a pena? É aquela história, vale, porque assim, você está acumulando dinheiro. Então, guardar no futuro, para uma eventual necessidade, isso sempre é importante. Então, cada vez mais, eu acho que o número de aposentadorias privadas no Brasil, depois da reforma da Previdência, tende a crescer. Inclusive, uma discussão era essa, olha, quem que vai se beneficiar com a reforma da Previdência? Instituição financeira, por quê? Porque o número de aposentadoria privada, com certeza, vai crescer. E isso as pessoas vão naturalmente já estão com essas dúvidas. Olha, vale a pena o INSS? Vale a pena a aposentadoria privada? Eu digo o seguinte, o INSS ele é obrigatório para quem exerce atividade remunerada. Então não tem como você fugir. Mas tendo em vista a dificuldade que a reforma da Previdência fez para alcançar o benefício, muita gente vai começar a fazer a aposentadoria privada. Então isso no Brasil com certeza vai aumentar. E a pessoa pode começar com pouco também, né? Pode. Com quanto ela pode? Acho que R$100, R$50. Tem instituições que permitem a partir de R$50 por mês. Você vai acumular. Aquela história, quanto mais você guarda, quanto mais você poupa, mais terá o retorno no futuro. Entendi, muito bom. E teve mais algum benefício, igual o famoso LOAS, né? Que é um benefício assistencial. Primeiro, fala um pouquinho o que é o LOAS e se ele mudou ou não mudou. O LOAS, né, conhecido também como benefício de prestação continuada, é um benefício assistencial, isso foi uma das grandes discussões da reforma, não foi alterado. Então, o que é esse benefício de prestação continuada? Alguns conhecem também como LOAS. O benefício de prestação continuada é um benefício assistencial pago ou para o idoso ou para o deficiente. Então, quem tem direito a esse benefício? O idoso. Quem é o idoso para fins de benefício assistencial? É quem tem idade igual ou superior a 65 anos. Ou deficiente passado em perícia médica. Então, para receber esse benefício, você tem que ser ou idoso ou deficiente. Mas importante, esse benefício, por ser um benefício assistencial, não basta você ser ou idoso ou ser deficiente. Você tem que comprovar que você também é baixa renda. Então, que você precisa disso. Não basta eu ter 65 anos de idade ou ser deficiente. Além disso, o requisito é cumulativo. Eu preciso ser baixa renda. Quem é baixa renda para fins desse benefício? É quem tem renda igual
ou inferior a 1/4 de salário mínimo. 200 reais. Em torno de 200 reais por mês. Renda familiar, ou seja, a família tem que demonstrar que é baixa renda, ou seja, que é pobre para fins de lei. Então, quem é pobre para fins de lei, para esse fim aí, é quem tem renda de até 1/4 salário mínimo, em torno de 250 reais por mês de renda. É um valor baixo. Isso não mexeu? Isso não mexeu, isso continua igual. Basta você ser deficiente e ser baixa renda, ou basta você ser idoso, 65 anos. Eles queriam aumentar para 67, 70 anos, mas ficou igual, 65 anos. Professor, nós vamos fazer um intervalinho, a gente continua no próximo bloco com mais reforma da Previdência. Não saia daí, a gente volta já. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região, encontra mestres que inspiram, além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre reforma da Previdência, pontos importantes dessa reforma que foi aprovada. E quem está aqui com a gente é o professor João Alves Dias Filho, advogado e professor do curso de Direito da Unifil. Professor João, no primeiro bloco nós estávamos falando sobre alguns pontos que a reforma não alterou, né, que continuaram e se mantiveram mesmo após a reforma, que foi a questão da aposentadoria privada, né? Sim. Que não mexeu na capitalização, né? Isso não modificou, o centro de capitalização não foi aprovado. O benefício assistencial LOAS, né? E tem mais algum outro que não mexeu? Parece que o rural não mexeram, no rural pensaram em modificar ou chegaram a modificar alguma coisa para o rural? Uma outra discussão muito grande foi a aposentadoria do trabalhador rural, chamado segurado especial, do trabalhador do campo. Essa aposentadoria do trabalhador rural, ela continua igual, tá? Então, o que eu preciso para me aposentar se eu for trabalhador rural, né? Tinha uma discussão se ia aumentar a idade para o trabalhador rural. Não. Isso foi mantido. Então, o trabalhador rural no Brasil, para se aposentar, o homem tem que ter 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade. Então, para o trabalhador do campo, ele precisa comprovar a idade, que o do campo é 60 anos o homem e 55 a mulher. Isso não foi alterado. E, além disso, comprovar 15 anos, que a gente chama de carência, que é o trabalho rural. Tem que provar que também trabalhava no campo, o que nem sempre é muito tranquilo isso. Esse trabalho não é contribuição. Não, o segurado especial, o trabalhador rural, ele precisa provar o trabalho, ele não precisa provar o pagamento. Tá, isso. Então, se ele tiver alguma renda, isso não interfere em nada, é um direito que ele vai ter. É um direito que ele vai ter desde que comprove que trabalhou no campo por no Como mínimo 15 anos. Como é que ele faz mais ou menos essa prova? Se algum rural estiver nos assistindo. Se for homem, tem que ter 60 anos pelo menos, a mulher 55. Eles têm que comprovar pelo menos 15 anos de trabalho rural. Isso. E se ele trabalhou um tempo na cidade, nesse meio tempo... tem alguma dica assim, de documentação que ele tem que correr atrás e tal? Porque às vezes até quem está nos assistindo que tem trabalhador rural aí nas fazendas, para poder dar um conselho, né, e buscar um advogado às vezes. Exatamente, isso é extremamente importante. A ideia do governo, ele vai instrumentalizar isso agora da reforma com um cadastro. A ideia agora do governo é criar um cadastro, mas o governo tem até 2023 para formar esse cadastro. Então, vai ter um cadastro para falar quem são os trabalhadores rurais no Brasil. Só que isso nem sempre é fácil, vai ter um prazo para se fazer isso. Então, a dica hoje é o seguinte: você juntar documentos que vinculem você ao campo.
Professor, qual documento, que documento que a gente precisa? A lei descreve um rol exemplificativo de alguns documentos, mas serve em qualquer documento. A gente pega assim, certidões de nascimento de filhos provando que o pai era lavrador, certidão de casamento, tem uma discussão de fotografia ou não, eu tenho uma ficha em determinado órgão. Então, qualquer documento que ele se declarou como lavrador serve para fazer prova para o âmbito rural, para essa aposentadoria do trabalhador rural. Então, é bom rural. a pessoa verificar essa documentação. Isso, nota, recibo, escritura, INCRA, ITR. E aqueles pequenos proprietários que só têm um pedacinho de terra e também eles conseguem se aposentar? Isso, é para esses também, para esse pequeno trabalhador rural, né? Porque o fazendeiro, o grande produtor rural, ele não se aposenta dessa forma. Essa aposentadoria é justamente para aquele pequeno trabalhador rural, o regime de economia familiar. O fazendeiro, ele para a Previdência Social é como se fosse o produtor rural, contribuinte individual. Ele precisa pagar, ele precisa contribuir para se aposentar. Quem tem módulos de terra rurais, aqueles pequenos proprietários, e os trabalhadores de um modo geral, empregados das fazendas, ou os boias frias, esses que acabam utilizando essa regra de 60 e 50 homens e 55 mulheres, exatamente. E os 15 anos de comprovação. Isso. Tá? E se tiver algum trabalho urbano atrapalha isso ou não? Isso pode atrapalhar sim. O que o INSS entende como desfigurar, descaracterizar a atividade. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa trabalha sempre no campo, vem para a cidade, faz um registro, depois volta. Se o INSS entender que descaracterizou esse trabalho rural, você passa a ser urbano. E aí você não consegue se aposentar como trabalhador rural. Aí isso é muito complicado. Dá indício a pessoa não querer, se ela já tem lá 15, 20 anos de rural, de comprovação, e ela resolve para a cidade, é melhor que ela não trabalhe registrada. Então, se tiver, isso pode atrapalhar. Exato, é o que a gente fala assim, manchou a carteira. As pessoas falam assim, manchou a carteira. É justamente por essa interpretação aí que acaba causando aí acaba tendo que entrar nas regras do urbano, então. Isso, e o problema das regras do urbano, além da idade agora ser maior, você precisa pagar, você precisa contribuir. E aí se você não pagou, não estava pagando, você não vai conseguir nem aposentar nem como urbano e nem como rural. Isso acaba atrapalhando muito. Então quem está na atividade rural e vai pensar para o urbano tem que pensar. Tem, exatamente. Professor João, tem agora alguns pontos que nós tivemos mudança, né? Foram vários, né? Sim. Nós vamos aí ter alguns programas para a gente explicar. O primeiro ponto é como é que é essa questão da aposentadoria por tempo de contribuição, existia uma aposentadoria por tempo de serviço, como é que é isso? Mudou isso? Como é que ficou? Tá, isso talvez o marco da Previdência, da reforma da Previdência, seja justamente a aposentadoria por tempo de contribuição. É importante entender isso daí, porque o que mais quiseram mudar na reforma da Previdência foi justamente a aposentadoria. Primeiro, já há muitos anos não existe aposentadoria por tempo de serviço. A aposentadoria por tempo de serviço já deixou de existir, ela passou de ser de tempo de serviço por tempo de contribuição. E agora, nessa reforma de 2019, ela praticamente acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. As pessoas antes, até então a reforma de 2019 da Previdência, as pessoas poderiam se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, como é que eu me aposentava? O homem tinha que contribuir, tinha que pagar durante 35 anos e a mulher 30 anos. Então, me aposentar por tempo de contribuição, 35 anos de pagamento o homem e 30 mulher. E não tinha idade mínima. Importantíssimo, não tinha idade mínima. É isso que acabou com a reforma da Previdência. Até a reforma da Previdência não existia idade mínima para se aposentar no Brasil. Bastava pagar 35 homem e 30 mulher. Professor, nosso tempo está esgotando. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E, mais uma vez, eu quero lembrá-lo, antes de encerrar esse programa, que a gente tem pós-graduação na Unifil na área do direito. Nós temos inúmeras especializações na área do direito. Em direito penal, em processo penal, em direito de trabalho, previdenciário, civil, processo civil, família, responsabilidade civil e obrigações, imobiliário, notarial, perícias judiciais, enfim, nós temos um leque de especializações de direito na Unifil. Você pode ter até 4 certificações, preços espetaculares de bom e qualidade essencial. Então, se você quer fazer uma pós-graduação em Direito na Unifil, ligue para a gente, entre em contato aqui no nosso site, no nosso telefone, venha fazer com a gente a pós-graduação. Eu quero agradecer a sua audiência, fique com Deus e até mais.
UTV, mais perto de você. We